Existe uma pergunta antiga que atravessa séculos de história humana. Por que algumas pessoas parecem exercer uma influência quase magnética sobre os outros? Elas entram em um ambiente e, sem precisar dizer muito, capturam atenção, respeito e, muitas vezes, admiração. Enquanto isso, outras pessoas, mesmo sendo inteligentes, bondosas ou trabalhadoras, parecem invisíveis. Esse fenômeno intrigou pensadores, estrategistas e governantes durante séculos. Mas poucos foram tão diretos ao abordar essa questão quanto Niccolò Machiavelli. Observando o comportamento de príncipes, generais e líderes políticos da Europa renascentista, ele percebeu algo profundamente desconfortável sobre a natureza humana. As pessoas raramente seguem apenas quem é moralmente correto. Elas seguem quem parece possuir poder. Essa afirmação pode parecer cínica à primeira vista. Mas para Maquiavel, não se tratava de cinismo. Tratava-se de realismo político e psicológico. Ao escrever The Prince, ele não estava tentando descrever um mundo ideal. Ele estava descrevendo o mundo como ele realmente funciona. E nesse mundo, a percepção de força tem um peso psicológico enorme. Segundo suas observações, governantes que demonstravam indecisão, insegurança ou necessidade constante de aprovação acabavam perdendo autoridade rapidamente, mesmo quando suas intenções eram boas. Por outro lado, líderes que transmitiam clareza, firmeza e autocontrole criavam ao redor de si algo muito mais poderoso do que leis ou discursos. Criavam presença. Presença é um fenômeno difícil de definir, mas fácil de perceber. É a sensação de que uma pessoa possui domínio sobre si mesma e sobre sua direção na vida. Essa presença influencia profundamente a forma como os outros reagem. E essa reação não acontece apenas no campo da política. Ela aparece em todos os níveis da experiência humana. Nas hierarquias sociais, nas organizações, nas relações pessoais e até nas interações mais simples do cotidiano. Para explicar essa diferença entre líderes fortes e líderes frágeis, Maquiavel utilizou um conceito central de sua filosofia política: virtu. Virtu não significa virtude no sentido moral comum. Ela representa um conjunto de qualidades muito mais complexas. Coragem diante da adversidade, capacidade de agir quando os outros hesitam, disciplina emocional, determinação, autocontrole e, acima de tudo, a habilidade de moldar as circunstâncias ao invés de simplesmente reagir a elas. Para Maquiavel, um líder que possuía virtu conseguia influenciar não apenas através de suas decisões, mas através da imagem psicológica que projetava. E essa imagem possui um impacto profundo sobre o comportamento coletivo, porque o cérebro humano está constantemente avaliando sinais de segurança e estabilidade no ambiente. Quando alguém demonstra convicção, controle emocional e clareza de propósito, isso é interpretado inconscientemente como um sinal de força. E força cria confiança. Mas existe outro elemento igualmente importante nessa dinâmica: a percepção de autossuficiência. Pessoas que parecem depender desesperadamente da aprovação dos outros raramente conseguem exercer influência duradoura. A necessidade constante de validação transmite insegurança, e insegurança enfraquece a imagem de autoridade. Maquiavel compreendia essa dinâmica de forma profunda. Por isso, ele afirmava que governantes que tentavam agradar a todos acabavam enfraquecendo sua própria posição. Porque quem busca a aprovação excessiva revela que não possui uma base interna sólida. Essa observação pode parecer dura, mas ela aparece repetidamente na história. Líderes que demonstram convicção tendem a gerar respeito, mesmo entre aqueles que discordam deles, enquanto líderes que demonstram indecisão acabam perdendo autoridade até mesmo entre seus próprios aliados. Essa é uma das regras silenciosas da natureza humana. Pessoas são atraídas por quem parece possuir direção, por quem transmite a sensação de saber para onde está indo.
por quem demonstra controle sobre suas emoções e decisões. Essa atração não é necessariamente consciente. Ela opera em níveis profundos da psicologia humana. Séculos depois, outros pensadores também explorariam esse fenômeno. Entre eles, Arthur Schopenhauer observou que os seres humanos são profundamente influenciados por manifestações de força de vontade. E mais tarde, Carl Jung descreveu como arquétipos de autoridade e liderança existem profundamente enraizados no inconsciente coletivo. Essas ideias ajudam a explicar por que certas figuras históricas se tornaram polos de atração social, não apenas por suas conquistas, mas pela imagem de força interior que projetavam. Ao observar esse padrão ao longo da história, Maquiavel chegou a uma conclusão fria, porém extremamente poderosa. A verdadeira influência raramente nasce da tentativa direta de controlar os outros. Ela nasce do domínio sobre si mesmo. Quando uma pessoa possui disciplina emocional, clareza de propósito e firmeza em suas decisões, algo muda na forma como o mundo reage a ela. O respeito começa a surgir naturalmente. A atenção aparece sem ser pedida. E a presença dessa pessoa começa a influenciar o ambiente ao seu redor. Talvez essa seja uma das lições mais profundas deixadas por Maquiavel. Antes de tentar conquistar poder, influência ou reconhecimento, um homem precisa primeiro aprender a governar a si mesmo. Porque quem domina a si mesmo acaba, inevitavelmente, alterando a forma como os outros o enxergam. E, em muitos casos, a forma como o mundo responde à sua presença.